Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Bíblia Decifrada. Feliz sábado a todos, né? O meu nome é Afonso e nesse momento nós vamos iniciar e falar bastante da palavra de Deus. Então fique ligado até o final que você vai gostar do vídeo, tá certo? Então, hoje, antes de iniciarmos, né, eu vou explicar uma coisinha. Que quarta-feira eu não pude postar meu vídeo porque deu um problema, né? Eu gravei o vídeo, mas quando eu fui postar, acabou dando um erro, né? E eu acabei sem postar meu vídeo, não deu certo. Então não deu para postar. E eu vou ter que refazer tudo de novo, refazer o meu vídeo tudo de novo. Tá certo? Respondendo nos comentários, tá certo? Sobre conduta cristã. Então eu só vou postar esse vídeo respondendo nos comentários quarta-feira. Tá certo? Eu vou dar um jeitinho de gravar e vou postar quarta-feira. Agora, hoje, né, como é sábado, eu gostaria de gravar um vídeo especial. Já que nós estamos passando por um momento muito difícil, uma situação muito complicada, né? Nós vemos no mundo todo várias pessoas morrendo. Tipo, desde sempre, né? As pessoas morrem, mas com essa pandemia que já está acontecendo já faz algum tempo já, tantas pessoas morreram de formas horríveis, né? Tipo, é algo muito complicado, sabe? Tantas pessoas perderam suas vidas, tantas pessoas perderam seus entes queridos, né? Por causa da pandemia. E não só por causa da pandemia, por causa de outras coisas também que vem acontecendo. Tantas pessoas morrendo e a gente fica impressionado como uma pessoa assim foi morrer. A gente, tipo, quando a gente tá pensando em um que morreu, aí vem outra pessoa, uma notícia de outra pessoa que morreu também. A gente fica impressionado assim. Nossa, tanta gente morrendo, um atrás do outro. E não para, e não para. O que fazer? Tipo, como a gente vai entender isso? Por que que existe a morte? Por que que a gente não se acostuma com a morte? Porque a morte é algo ruim pra gente. Porque eu vou responder um pouco esse questionamento, né? Será que a morte realmente é algo natural, né? Como entender a morte? Como a gente pode confortar um coração de uma pessoa que perdeu uma pessoa querida, né? Por que a morte existe, né? A morte é algo tão terrível, né? Traz tanta dor, tanto sofrimento. Por quê? Por que isso tem que existir? Primeiramente, a gente tem que entender uma coisa, né? A morte, ela existe desde o início dos tempos, quando Adão e Eva comeram do fruto proibido, né? E assim veio por consequência a morte. Por quê? Porque o salário do pecado é a morte. Então, automaticamente, por Adão e Eva ter pecado, eles tinham que morrer, né? Eles tinham que morrer. Deus avisou isso para eles, mas eles mesmo assim desobedeceram a Deus, né? E por consequência disso, o pecado passou para toda uma geração, todas as pessoas. E como a Bíblia mostra, né? A morte passou a todos os homens, por quê? Porque todos pecaram. Todos nós pecamos e carecemos da glória de Deus. Nós somos carentes da graça e da glória de Deus, né? Nós precisamos da graça divina, né? E nós vemos que a pior coisa que existe no mundo, né, é a morte, a gente poderia dizer assim, né? A pior coisa que existe, né, é a morte. E a morte é algo que tem muitas frases que dizem assim que a morte é a única certeza que a gente tem na vida é da morte, que um dia vai morrer. É a única certeza que a gente tem na vida. Eu vou até falar uma coisa para você. Essa frase aí de a morte é a única certeza que a gente tem na vida, que a gente vai morrer, também não é verdadeira, tá certo? Na verdade, até a morte não é algo que a gente tem certeza, a gente pode ter certeza. Tá? Sabe por quê? Eu vou explicar para você. Primeiramente, né, eu vou mostrar o porquê a morte não é algo natural, porque muitas pessoas, até mesmo pessoas que não têm religião, pessoas que são ateus, né? Vários ateus acham dizem o seguinte, né? A morte é um processo natural
da vida, né? O ser humano nasce, cresce, reproduz e morre, né? Esse é o processo natural da vida. A morte é algo natural, a morte é algo que sempre existiu, né? Se um ser ele está vivo, a consequência de estar vivo é justamente a morte, entendeu? A consequência da vida é a morte, você entendeu? Então, se você automaticamente está vivo, então você um dia vai morrer. Então, isso são o que muitos dizem, né? Muitos ateus acreditam nisso, né? Que a morte é algo natural. Mas será mesmo que é algo natural? Veja só. Tudo que existe, tudo que a gente anseia, precisa existir. É ou não é? Precisa existir. E tudo que é natural, a gente se acostuma. A gente se acostuma. Então, por que eu anseio tanto pela vida eterna, se não existe? E por que eu não me acostumo com a morte? Porque a morte é algo tão cruel, tão difícil de aceitar. Por que a gente não aceita a morte? Porque é algo que dói tanto na gente, porque a gente não consegue aceitar isso, porque a gente tem medo de morrer. Nós temos medo de morrer e medo de perder uma pessoa querida, né? Então nós não gostamos da morte. Então por que a gente não se acostuma a ser algo natural? Se é algo natural, pela lógica, a gente deveria se acostumar. Não é algo natural da vida? Então, por que a gente não se acostuma com a morte? Porque é algo tão terrível. Por que será? Bem, a gente tem que responder algumas questões aí. Alguns questionamentos. Primeiramente é o seguinte. A morte, ela por ser algo tão doloroso, tão cruel, nós precisamos entender que não tem como ela ser algo natural. Não tem como ela ser algo natural. Porque o que é natural, mesmo, a gente se acostuma. A gente já foi criado já para se adaptar a tudo que é natural, né? A gente precisa se adaptar a tudo que acontece, não é? Então, a morte é algo que a gente não se adaptou. É algo que a gente não aceita de jeito nenhum. Então, não tem como ser algo natural. Como é algo natural isso? E outra coisa. Por que a gente anseia tanto pela vida eterna? Porque se você for prestar atenção, se você for estudar um pouquinho sobre o corpo humano, sobre o que o corpo humano anseia para ter, se você for prestar atenção, tudo que o ser humano, tudo que o ser vivo, ele quer, né? Ele anseia para ter, ele precisa, tudo que ele precisa, existe. Existe. Tudo que é necessário para ele viver existe. Agora, por que a gente anseia tanto, primeiramente, por Deus e por vida eterna? Por quê? Se são coisas que não existem, como muitos ateus dizem, né? São coisas que não existem, a vida eterna não existe, Deus não existe. Então, por que a gente sente esse vazio? Por que a gente sente que está precisando de Deus? De onde vem esse sentimento? De onde vem esse vazio? De onde vem isso? De onde vem esse anseio pela vida eterna? Por que a gente tem esse desejo de viver eternamente? Por que a gente sente desejo de não morrer? Por que a gente tem medo da morte? A gente vê que muitos podem dizer assim, não, é porque isso é natural, é biológico, né? No corpo humano. E explicam de várias maneiras, dizendo, não, isso aí pode ser explicado cientificamente, que nosso sentimento de não querer a morte é uma questão de instinto de sobrevivência. Instinto de sobrevivência, agora me explique, de onde vem esse instinto de sobrevivência? Quem foi que colocou no ser humano, não só no ser humano, mas nos animais também, esse instinto de sobrevivência? Por que todos têm esse instinto de sobrevivência? Por que isso? Por que a gente tem isso em nós? Qual a explicação que a gente pode dar a isso?
Até um animal a gente vê um animal, se você for matar um animal, ele vai duas coisas, ou atacar você para se defender, ou vai fugir. Por quê? Porque ele não quer morrer. Ele não quer morrer, ele também tem medo da morte. Todo ser humano tem medo da morte. Por mais que você diga, eu não tenho medo de morrer. Será mesmo que você não tem medo de morrer? Se você for jogado, se você não sabe nadar, se você for jogado em alto mar, e você vai ficar o quê? Você vai aceitar a morte? Simplesmente afogar lá? Não. Você vai ficar se debatendo. Porque você quer sobreviver, você quer viver. Você não quer morrer, você tem medo de morrer. Né? Então a gente vê que no momento, por mais que a pessoa diga que não tem medo da morte, né? No momento exato, quando vai acontecer, quando chega no momento exato da morte, você começa a ter medo. Você começa a ter medo e não querer morrer. Todo ser humano é assim. Até os suicidas. Os suicidas, as pessoas se suicidam, elas não querem, no fundo, na verdade, elas não querem morrer. Elas não querem morrer. O desejo dela não é morrer. O desejo dela é deixar de sofrer. Elas não querem sofrer, não querem mais sofrer. Só que para deixar de sofrer, a única solução que elas veem para deixar de sofrer é a morte. Por isso que elas se matam. Não é porque ela quer morrer. Ela não quer morrer. Mas foi a única solução que ela achou. A única solução que ela achou naquele momento. Então, veja, até os suicidas não querem morrer. Todos nós queremos viver. Só que a questão é aquela, né? Muitas pessoas podem dizer, eu não gosto da vida. Por que não gosto da vida? Porque o nosso anseio é viver o quê? Viver da forma correta, viver de uma forma feliz, de viver feliz. É esse o nosso anseio. Porque quando é para viver triste, sofrendo, muitas pessoas podem dizer, né? Eu quero morrer, né? Mas no fundo, ela não quer morrer. O que ela quer é deixar de sofrer. É isso que ela quer. Só que a morte é a única solução que ela vê na mente. Entendeu? Então qualquer pessoa, não tem lógica dizer que uma pessoa quer morrer. Não. Ninguém quer morrer. Todas as pessoas querem viver. Todos nós queremos viver. A morte é um intruso. É um intruso na vida de todo ser vivo. É um intruso a morte. Não é algo que deveria existir. Não é algo que deveria existir. A morte só veio por causa do pecado. Aí muitas podem dizer, né? Pode tentar explicar de várias maneiras, né? O porquê que a gente tem esse anseio pela eternidade, porque a gente quer viver eternamente. Mas eu vou explicar biblicamente o que Deus fala. Veja só. Em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 11, diz assim: Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Você percebeu? Então quem foi que colocou esse anseio pela eternidade em nossos sentimentos? Foi o próprio Deus. Deus colocou a eternidade no coração do homem. Olha que interessante. Foi Deus que colocou isso. Por quê? Porque nós fomos criados para viver eternamente. Não foi para morrer. A morte é uma intrusa. A morte é uma consequência do pecado. É algo que não deveria existir. Deus não estava planejando que a morte existisse. Não, Deus nunca quis que a morte existisse. Tem muitas pessoas que dizem assim, quando uma pessoa morre, aí as pessoas dizem assim, foi porque Deus chamou, aí Deus levou ela para o céu, como se Deus quisesse a morte de alguém. Ei, a morte não é uma coisa boa não. A morte não é uma coisa boa não. A morte, quando você morre, né, como eu já expliquei em outros vídeos, quando você morre, você não vai para o céu ou para o inferno. Você deixa de existir. É deixar de existir, é morrer. É quando você deixa de existir completamente. Entendeu? Você apenas fica dormindo no pó da terra. Entendeu? Tudo se esvai. Entendeu? Tudo acaba para você.
É como se você pegasse um rádio, e para ele pegar precisa ter pilha, né? Ter pilha. Só que se você tirar as pilhas, o rádio vai prestar? Não, não vai prestar. A mesma coisa com o ser humano. Acabou-se a vida, ele não pega mais. É como se ele tivesse desligado. Desligado, acabou ali, acabou. Não tem vida após a morte, não existe isso. Tá certo? Aí muitos dizem, né? Ah, porque Deus chamou, era a hora da pessoa morrer. Que história é essa? A própria Bíblia diz que Deus não sente prazer na morte do ímpio. Aquela pessoa que é a mais pecadora de todas, pode ser a pior pessoa do mundo. Deus não sente prazer na morte dele. Sabe por quê? Porque Deus não quer que ninguém morra. Nem mesmo aquele mal, aquela pessoa ruim, nem ele Deus quer que morra. Não sou eu que estou dizendo, não, é a Bíblia que diz. Então Deus não tira ninguém. Deus não leva ninguém para o céu, seja para onde for. Não é Deus que quer a morte de nenhum ser humano. Quando uma pessoa morre, Deus fica muito triste. Ele fica muito triste. A morte é a pior consequência que o pecado poderia trazer. Porque o salário do pecado é a morte. E como diz a palavra de Deus também, toda alma que pecar, essa morrerá. Morrer é deixar de existir. Acabou-se. Você entendeu? Então tome cuidado também com o que você fala. Porque quando você diz assim, Deus que quis a morte da pessoa, Deus que levou ela. Ei, não é assim não, tome cuidado com o que você fala, não é bem assim não. Deus se entristece com a morte das pessoas. Mesmo nós sendo pecadores, mas Deus se entristece. Deus não quer nem a morte do próprio anjo Lúcifer. Ele não queria que Lúcifer tivesse que morrer, mas uma hora ele vai ter que ser destruído. Mas Deus vai chorar muito nesse juízo final, quando as pessoas, todos os ímpios, forem destruídos, junto com Lúcifer e seus anjos. Deus vai chorar. Ele não vai gostar de ver aquilo. Ele não quer isso para ninguém. Entenda isso. Então, como a gente já viu, né? A morte não é algo bom. A morte não é algo natural. A morte não é Deus chamando. Não. A morte é uma consequência do pecado. É uma tragédia. A morte não é algo nada bom. A morte é horrível. E será que tem como escapar da morte, como eu expliquei no início? Será que a gente deve ter certeza mesmo que a gente vai morrer? Será mesmo? Não é bem assim. A gente vê pessoas na Bíblia que não morreram, que estão vivendo eternamente, já no céu. Como? Quem são essas pessoas? A Bíblia fala de Enoque, né? Lá em Gênesis, diz que Enoque subiu ao céu, foi arrebatado ao céu, com o corpo dele, né? Foi arrebatado ao céu. Então, ele está lá, até os dias de hoje, Enoque, vivendo eternamente. Ele não conheceu a morte. Outro que não conheceu a morte, Elias. Elias, lá no livro de Reis, no livro dos Reis, né? A gente vê que Elias também não conheceu a morte. Não conheceu a morte. Ele foi arrebatado também para o céu. Olha que interessante. E a gente vê, né, que essas pessoas foram símbolos. Por que eles foram levados vivos para o céu? Porque eles são símbolos daquelas pessoas que quando Jesus voltar ainda vão estar vivas. Entendeu? É uma representação daquelas pessoas que quando Jesus voltar, elas vão estar vivas ainda. E muitas pessoas boas que vão estar vivas naquele momento não vão conhecer a morte. Então veja só, se Jesus voltasse hoje, se você é uma pessoa boa, que serve a Deus, você não ia conhecer a morte, você ia direto para o céu. Deus já ia te levar vivo para o céu, você não ia conhecer a morte. Entendeu? Então até a morte não é uma certeza. Não é uma certeza. Tá certo? Até a morte, ela tem sim uma solução. A solução foi paga na cruz do Calvário. Quando Jesus morreu na cruz, ele pagou o preço da morte. Por mais que a gente morra ainda hoje em dia,
Mas essa morte é temporária. É temporária. Ela vai acabar um dia. Uma hora vai existir um momento em que nós vamos ressuscitar. E nesse momento, nós vamos viver eternamente. Desfrutar da eternidade. Olha que bênção. Então, Deus já venceu a morte. Que morte? A morte eterna. A morte eterna, que é deixar de existir completamente mesmo, sem esperança de ressurreição, que vai ser a segunda morte, que Deus fala no Apocalipse. Essa morte eterna, Deus já pagou o preço para que ninguém passasse por isso. Mas quem não aceita Jesus, vai acabar passando por isso. Vai deixar de existir. Né? E para finalizar, eu sei que muitas pessoas perderam entes queridos, podem estar dizendo: a morte é muito triste, eu não consigo suportar tanta dor, eu não consigo suportar. Muitas podem estar dizendo: eu tenho medo de morrer, o que eu faço? O que eu faço da minha vida? Eu morro de medo de morrer. Tem muitas pessoas que não saem nem de casa com medo de acontecer alguma coisa. Então, a gente vê que muitas pessoas, né? Não muitas pessoas, na verdade, todas as pessoas, todos nós, não gostamos da morte. Temos medo da morte, né? E até você, ateu, que acha que Deus não existe, que acha que a morte é algo natural, se você perder sua filha, se sua filhinha, se o médico disser para você assim: ó, a sua filha tem tantos dias de vida porque ela está com câncer terminal, eu quero ver você não ter medo da morte. Aí eu quero ver você dizer que a morte é algo natural. Agora diga que a morte é algo natural. Quando você perder uma pessoa que você ama, aí eu quero ver você dizer que a morte é algo natural. Porque não é. Não é algo natural. Pense nisso, tá certo? E como a gente pode ter esperança? Como a gente pode ter esperança? Você pode estar se perguntando. Como nós podemos ter esperança nesse mundo? Tantas pessoas morrendo. A gente pode até dizer, né? Tantas pessoas morrendo e eu sou o próximo. Eu também vou morrer. O que eu faço? Qual é a nossa esperança? A nossa esperança é Jesus. E ele deixa bem claro aqui, ó, em Apocalipse, capítulo 21. Leia comigo, você vai gostar desse verso. É um dos versos mais bonitos da Bíblia. Capítulo 21, versículo 4. Olha o que diz: e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. Olha que coisa maravilhosa. Nós vamos ser felizes para sempre, né? Para você ver, muitas pessoas acham que esse felizes para sempre fica só entre nos filmes de ficção, né? De contos de fada, mas não. Na nossa vida a gente também vai ser feliz para sempre. Basta você querer. Basta você seguir a Cristo. E você vai desfrutar da eternidade. A morte já não existirá. Não haverá mais luto. Você não vai mais perder seus entes queridos. Você vai reencontrar os seus entes queridos no céu para viver eternamente com eles e com Cristo. Quer coisa melhor do que isso? Olha que bênção. E muitas pessoas acabam distorcendo a mensagem e trazendo até desconforto para alguns cristãos, como muitos líderes acabam dizendo que os maus vão ficar queimando eternamente no fogo do inferno. Ei, amigo, não é assim não, não fale uma coisa dessa não. Primeiramente, você ficaria feliz no céu ao saber que alguns dos seus entes queridos estão sofrendo, pessoas estão sofrendo eternamente no fogo do inferno? Você ficaria feliz? O céu seria horrível se fosse dessa maneira. A gente não ia ficar feliz em paz sabendo disso. Outra coisa, aqui diz no versículo que a morte já não existirá e já não haverá luto, nem pranto, nem dor. Nem dor. Então,
Como é que aqui está dizendo que não vai existir mais dor? E como é que as pessoas vão estar queimando no fogo do inferno, ainda sofrendo? Ué, se não vai existir mais dor, então elas não podem estar sofrendo lá. Elas não vão também, elas vão deixar de existir. E não ficar sofrendo eternamente, senão a passagem aqui está errada. Aí você pode dizer, não, aqui está falando só dos justos. Os justos é que não vão sofrer dor. Ei, não coloque palavras na Bíblia onde não existe. Aqui não tem dizendo que era só os justos, não. Aqui não tem dizendo que é só os justos. Aqui está falando que é para todos. Não tem dizendo que é justos, só os justos, que não vão ter mais morte e não existirá mais luto, nem pranto, nem dor. Não, não é só o justo, não. Acabará para todos. Dor, não vai mais existir dor. É para todos. Não coloque palavras na Bíblia onde não existe. Tá certo? Então se está dizendo aqui que não vai existir mais dor, se não vai existir mais sofrimento, então é porque os ímpios foram totalmente aniquilados. Todos foram destruídos. Não tem mais ninguém sofrendo. Só o que vai existir é pessoas vivendo eternamente com Cristo. E mais nada. Já imaginou? Jesus morreu na cruz e venceu a morte. Só que tem pessoas sofrendo no inferno eternamente. Ué, então o que Jesus fez foi em vão? O que Jesus fez foi em vão? Jesus morreu para vencer a morte. Aí as pessoas ficam sofrendo no inferno eternamente. Ué, então ele não venceu a morte. Então ele não venceu a morte. Ué, se as pessoas estão sofrendo ainda eternamente no inferno, então ele não venceu a morte. Então não faz sentido nenhum. Não existe esse negócio de inferno eterno. Vai ter o juízo final? Vai. Mas as pessoas vão ser aniquiladas. Tá certo? Os maus vão ser aniquilados. E não passar a eternidade toda sofrendo. Tá certo? Então fique com esse versículo no coração. Tá certo? Um dia, isso tudo irá acabar. Todo esse sofrimento que a gente passa é passageiro. Tenha esperança em Cristo, porque se você tiver com Cristo, isso tudo não vai ser nada comparado à eternidade. Não vai ser nada. Você vai esquecer de tudo. Tudo isso que a gente passou aqui na terra, quando você chegar lá no céu, não vai mais afetar seu coração. Porque as coisas lá do céu vão ser tão boas que você nem vai mais ligar para as coisas que já passaram. Tudo se fez novo. Você entendeu? Tenha essa esperança no coração. Aguarde ansiosamente a volta de Jesus. Porque é na volta de Jesus que isso tudo irá acabar. Tenha essa esperança. Não perca as esperanças. Por mais que você tenha perdido um ente querido, por mais que você tenha sofrido com a morte de alguém, não perca as esperanças. Deus está do seu lado, te confortando, te ajudando e te dando força para você continuar em frente. Não perca as esperanças. Continue firme na fé, que no final você pode até reencontrar essa pessoa que você tanto ama. Mas você precisa estar firme na fé. Porque já imaginou? A pessoa que você ama está lá no céu e de repente você não vai para o céu. Então você precisa ir lá para o céu para você receber a pessoa que você ama. Se você não for, então como é que você vai receber a pessoa que você ama lá no céu? Então se esforce também para continuar na fé, continuar nos caminhos de Deus. Faça a vontade de Deus. Tenha esperança, tenha fé em Cristo, que Ele pode te salvar e te ajudar. Amém? Então, espero que tenham gostado do vídeo, né? Que Deus abençoe a todos. E lembre-se sempre, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Tenham um feliz sábado e até o próximo vídeo. Até mais!